Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Com muita alegria eu cumprimento a todos através da abertura da Palavra de Deus, de podermos juntos tirarmos da Palavra de Deus lições maravilhosas para as nossas vidas. Eu gostaria, antes de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos, mais uma vez, estudarmos a Tua Palavra. Queremos Te suplicar que Tu perdoe nossos pecados e faltas e supra as nossas necessidades de fato, para que possamos, Senhor, ao compreendermos a direção da Tua Palavra em nossas vidas, andarmos de forma a agradar-Te e Te servir em espírito e em verdade. Abençoe a nós os nossos lares, na compreensão do tema que estudaremos, e que naquele grande dia todos façamos parte dos contados entre os salvos, entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse tema, o grande conflito, é um dos meus temas prediletos. Estudar o livro de Jó, para mim, então, foi um presente. Como eu gosto de estudar esses escritos de Moisés, tanto Gênesis quanto Jó. Tenho uma verdadeira apreciação. Na abertura desse tema de hoje, temos Zacarias capítulo 3, verso 2, que também não fica de fora desses personagens bíblicos que escreveram coisas muito interessantes. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Observe. Uma repreensão conduzida diretamente a Satanás, uma afirmação que Jerusalém havia sido escolhida tanto para ser o palco do grande conflito entre o bem e o mal, como de ser a cidade santa, construída por Cristo no novo céu e na nova terra. Observem que coisa interessante. E essa questão do tição, se fosse olhar uma conexão genuína, verdadeira, tudo bem. Jesus diz para nós: vós sois a luz do mundo. Conectado na luz verdadeira, na fonte de poder verdadeiro, é assim que funciona. Do contrário, Lucas capítulo 11, verso 35, ele foi bastante claro em dizer: cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Exatamente o tição mencionado aqui por Zacarias. Uma luz, uma força estranha, que dá sensação de força, dá sensação de poder, mas força estranha. Para nós que somos mortais, até parece poder, mas nunca foi diante do Altíssimo. É nada mais, nada menos que uma fonte estranha e letalmente conduz à perdição. E quantos se iludem por convicções próprias, por conceitos próprios, que a própria verdade relatada nas Escrituras acabam se tornando fonte de preconceito para eles. Qualquer coisa que vem das Escrituras que não está conforme os preconceitos desenvolvidos, já se torna logo repúdio, fonte de repúdio. E as pessoas passam a ter medo da verdade, por causa de preconceitos desenvolvidos, de ideias preconcebidas de forma antibíblicas e, lamentavelmente, usando a Bíblia. Mas está aí. O grande conflito, a palavra de Deus, ela revela em detalhes
E se aceitarmos a verdade como revelada nas Escrituras, não tema. Estaremos devidamente habilitados como soldados do exército do Senhor para sermos vitoriosos como Jó foi vitorioso. Um pequeno céu na terra, segundo tema. Veja que ao estudarmos aqui Jó capítulo 1, versos 5 e 6, claramente podemos assistir essa verdade expressa nesse título, um pequeno céu na terra. Por causa da raça eleita, este velho mundo está conectado à graça do reino eterno e em muito breve seremos transformados. Estaremos sendo readmitidos na eternidade. Em muito breve. Mais do que se pense. Desde já o Senhor Deus nos liberta das potestades do mal e nos preserva em lugares como esse nosso pequeno céu, que é nada mais nada menos do que a certeza da salvação. Jó viveu essa realidade neste seu pequeno mundo de certeza de salvação. E quantos Jós têm passado por essa mesma experiência? Eu mesmo já visitei pessoas no hospital morrendo de câncer, o corpo todo apodrecido pela doença, a única coisa que brilhava eram os olhos daquela pessoa, porque ela tinha certeza que estava cumprindo com a missão que Deus lhe chamou, o ministério da dor, e os olhos revelavam a certeza da salvação, revelavam o pequeno céu na terra. E quantos que ao lembrar daquele olhar irão se converter? Quantos sentirão a dor de saber que simplesmente ao virarmos as costas para Deus, se não tivermos essa chama de esperança para brilhar nossos olhos, estaremos apagados para sempre? Uma simples ressurreição temporária após o milênio para a destruição final. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Terceiro tema, conflito cósmico. Aqui, na verdade, ao estudarmos Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12, pode prestar atenção nessa leitura, que nós veremos três dimensões expostas claramente, distintamente nesse cenário. Primeiro, o reino eterno, aonde Satanás ainda tinha liberdade de ir e aonde nos revela que ele tinha oportunidade então de se recuperar, uma vez que ainda podia entrar lá. Porque a partir do momento que isso não tivesse mais chance, ele seria definitivamente excluído dessa situação, expulso definitivamente. E olha que esse cenário aqui aconteceu após aquele cenário de Apocalipse 12, de 7 a 12, quando ele fez os nossos primeiros pais caírem. Isso aqui prova o relato de Jó 1, de 6 a 12, que ele ainda tinha oportunidade, tinha acesso. Mas nós vamos ver aqui a segunda dimensão exposta aqui também, que é exatamente essa dos seres e potestades caídas. De Apocalipse 12, verso 12, debaixo do céu, debaixo da terra, Filipenses 2:10, dos que moram debaixo do céu, debaixo da terra. Mas que mesmo nesses lugares tem seres que dobram os joelhos a Deus, como comenta Filipenses 2:10. Seres que se arrependeram e aguardam Jesus voltar, como nós também. Esse grupo que desceu de rebeldes tem seres do bem ali também. Do contrário, não teria como explicar Filipenses 2:10. E Efésios 6:12, que aponta exatamente para a potestade do mal em lugares celestiais. Ou seja, esse reino, esse planeta, se tornou um ícone aonde, como se uma extensão do reino eterno nos abraçasse aqui. As pessoas que deixaram de fazer parte da raça caída e passam a fazer parte da raça eleita, entram nesse ícone da extensão do reino eterno de Deus. Mesmo que vivendo pela fé a eternidade.
mas um dia em espírito e em verdade após a transformação. E a terceira dimensão, claro, onde estava Jó. Que lá mesmo, Deus perguntando para Satanás, e o meu servo Jó? Porque não poderia jamais Deus na dimensão dele e Satanás viver na mesma dimensão de Deus, de forma alguma. Luz é luz, treva é treva. Então, a dimensão que Satanás vive, esses seres que caíram, sendo bons ou maus, eles vivem numa dimensão diferente da nossa, porque eles têm mais evolução, eles têm mais avanço tecnológico do que nós, têm mais conhecimento do que nós. Não cabe aqui tempo na lição para mergulharmos tanto e em tantos detalhes. Mas se você entrar no Escatologia 3 e estudar mais de 20 aulas que ali tem, terão grandes pinceladas, grandes ideias de detalhes sobre esse tema, dessas dimensões, que envolve o grande conflito entre o bem e o mal, e que em muito breve estará tudo resumido numa só dimensão, exatamente a original, que Deus criou para viver eternamente no seu amor e misericórdia eterno e justiça eterna. Essas outras duas, de mortais, em muito breve deixarão de existir. E essa terceira, então, que eu acabei de comentar, é a que vivia Jó, é a que vivemos todos nós, os seres deste velho mundo. Outro paralelo dessas três dimensões, se você estudar lá em João, capítulo 12, versículo 20 ao 43, aquele cenário onde os gregos se aproximaram dos discípulos, dizendo que queria conversar com Jesus. E Jesus os envolve no mesmo ambiente e começa a falar dentro da nossa dimensão normal, começa a falar com o Pai numa dimensão paralela diante de todos, e pessoas que estavam ali em volta se dividem em dois grupos. Uns entendendo que a linguagem que o Pai falava com o Filho era o idioma universal, contudo que eles não entendiam, porque não é comum nesse planeta mais. Foi comum até na Torre de Babel. Dali para cá, acabou. Então ninguém sabe que idioma é aquele. Mas eles, é um anjo que está falando com ele. Outros, não, é um trovão. Então o outro grupo que não entendeu, não conseguiu entender a linguagem que saía daquela dimensão para com Cristo. Mas teve alguns que entenderam. Sabia que era inteligível a língua que estava se dirigindo a Cristo. E Cristo, evidentemente, falando no aramaico com o Pai, para que aqueles que estavam ali, de membros da raça eleita e da raça caída, que estavam juntos, pudessem entender. E é uma revelação incrível ali dentro daquele cenário de Satanás, na dimensão dele, ser condenado. Está sendo anunciado de forma pública ali. O Pai anunciou para Cristo e Cristo anunciou para todas as dimensões que naquele momento ele estaria sendo expulso, o príncipe das trevas desse mundo, portanto não mais poderia jamais pisar nos céus. A última proximidade dele com o céu será lá no milênio apocalíptico, conforme revelado em Apocalipse 20. Exatamente período esse em que as duas dimensões de caídos, de raça caída, de seres que desceram de dos que já viviam aqui, serão totalmente exterminados. Por rebeldia própria, por decisão própria. E das duas dimensões, como diz Filipenses 2,10, os que dobram os joelhos nessas duas dimensões, seja debaixo do céu, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas, os que dobram os joelhos passam a fazer parte de uma raça eleita, que são membros pela fé da dimensão de Deus, e que um dia ele virá buscar. São chamados também de escolhidos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Façamos parte da raça eleita, da única dimensão que é eterna e que será para sempre. Quarto tema, o conflito na terra. Aqui temos alguns textos bíblicos interessantes que apontam para esse cenário do conflito. O primeiro deles, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4, nós vimos aqui a mulher e a serpente iniciando a triste inclusão deste planeta no grande conflito. Que logo em seguida temos Zacarias 3:2, que envolve o resultado.
dessa iniciação da serpente com a Eva. 2 tições, que logo envolveria também o terceiro tição, e de forma muito rápida formariam chamas devoradoras de almas por desconexão com a fonte verdadeira de poder e fogo de origem de fato divina. Ao ter semelhanças por ter sido criado por Deus, semelhanças com Deus, e viver de costas para Deus, não passa de tição tirado do fogo, com poder que não é poder, com força que não é força. Destrói, mata, mas jamais salva. Mateus 4:1, vimos também o Espírito Santo, conduzindo Cristo para um combate isolado, cara a cara, frente a frente, onde Cristo, por mim e por você, graças a Deus, venceu. 1 Pedro 5:8, eu considero esse texto um dos textos mais sérios das Escrituras Sagradas no que diz respeito ao apelo para a nossa conduta. Sede sóbrios. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 17, observe o verso 1 e o verso 2, veio um dos 7 anjos, falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e todos os que habitam sobre a face da terra, porque se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Meus amados, Pedro aqui está chamando a atenção para que nós sejamos sóbrios. Não sejamos bêbados. Deixemos a bebedice da embriaguez do pecado de lado, do vinho do pecado de lado. Foquemos a nossa mente, a nossa direção, a nossa vista, o nosso caminho, a nossa vida no autor e consumador de nossa fé, para que possamos vencermos como ele venceu e se assentou como vitorioso, e possamos também da mesma forma nos assentarmos com ele como vitoriosos e cear com ele. Por isso que Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque se não vigiar e se não tiver equilibrado, não dá conta de fazer movimento rápido para se livrar dos dardos do inimigo, e ele fatalmente nos atingirá. E uma vez atingido pelos dardos do pecado, é difícil, meus amados. Não é impossível, mas é difícil sobreviver. É difícil ficar de pé. São dardos envenenados que travam todo o nosso corpo, trava nossos movimentos, nos prende. Lembra da semente no meio dos espinhos? Será a infecção generalizada. Esse é o quadro clínico de quem leva um dardo inflamado do pecado. É muito triste, mas só Cristo para nos restaurar, nos resgatar e nos salvar. Mas se pudermos, pela graça de Deus, prestarmos atenção na mensagem, alimentarmos da lição, alimentarmos da palavra, estaremos sempre sóbrios e vigilantes. E poderemos com destreza nos livrarmos dos ataques do inimigo, usando a armadura e o escudo da salvação, e o capacete da salvação. Em 1 João 3,8, nos esclarece que quem insiste no pecado é do diabo. E não se esqueça que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E Apocalipse 12:9, como aqueles textos também que eu já mencionei, de Filipenses 2:10, e Apocalipse 12:12, que está dentro do mesmo contexto. Mostra a Satanás os seres caídos de Malicuia vindo para este planeta, confirmando a ideia que eu apresentei de dimensões paralelas aqui de seres caídos, de todos compondo a raça caída. Mas Cristo convida de ambos para formar uma raça eleita. Satanás não tem mais jeito. Quantos anjos, quantos seres desses que já caíram, e quantos nossos também aqui de cima já não caíram, como temos menções como Esaú, como Saul,
como Acabe, Jezabel, Judas, dentre outros, chamados de filhos do diabo. Todo dia tem caído filhos do diabo, tanto aqui quanto ali, pessoas que se invernaram nas trevas e não querem abrir mão das trevas. Mas na luz, todos que fazem parte da luz, aceitam a luz de verdade, esse se converte, tem humildade, passa a fazer parte de uma raça eleita e aguardar a breve volta de Jesus. E fazer parte definitivamente de uma única dimensão, a dimensão da luz, a dimensão original que Deus criou para a honra e glória do seu nome e salvação nossa nos méritos de Cristo. Quinto tema, Jó como um microcosmo. Meus amados, em primeiro lugar, como bem apresenta aqui a lição, esses textos, esta mensagem de Jó, revela a realidade de outra dimensão. Em segundo lugar, quanto nossa vida na Terra está ligada à esfera celestial. Terceiro, essas cenas revelam um conflito moral no céu que está relacionado ao que ocorre neste velho mundo. Se observarmos Isaías 14, 12 a 14, estrela da manhã que caiu, rebelde, mas com desejo de instalar seu trono aqui. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, olha o verso 2, aonde ele colocaria o trono dele. No meio dos mares. Não é à toa que temos aí insinuações fortes no traçado da história deste velho mundo, como hoje o Atlântico tem nome de Atlântico, em homenagem a um continente que existiu ali, chamado Atlântida, e afundou entre janeiro a maio do ano 2350 a.C. Afundou. Para servir para o mundo antediluviano de exemplo, que o mundo inteiro ficaria debaixo d'água igual a Atlântida, se não se convertesse. E não adiantou nada. Ela continua lá no fundo do Atlântico, onde provavelmente, quem sabe, sei lá se no Triângulo das Bermudas, se não, se é lá, se não é, mas está escrito aqui na palavra. Eu colocarei meu trono no meio dos mares. Ezequiel 28, verso 2. E no contexto todinho do capítulo 28, usando o rei de Tiro como referência para expressar a personalidade desse anjo caído, Satanás. Mas para mim não tem dúvida que ali esse texto bíblico aponta para o quartel-general de Satanás, na dimensão dele. E atuações de todo gênero, como Filipenses 2,10 também apresenta outros lugares. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, nos apresenta que a soberba é a condenação do diabo. Esse orgulho doentio que envenenou não só Satanás, continua envenenando homens e mulheres que se diz servir a Deus na história da humanidade, mas que não conseguem viver a salvação por ter exatamente reservas ou preconceitos contra a verdade, contra a palavra escrita e revelada como um todo. Só é verdade para eles aquilo que eles acham que entenderam, mas de fato ainda não entenderam o recado todo. É por isso que muita gente está esperando o céu ficar cheio de anjos, cheio de asinhas. Uma teoria altamente mitológica de Deus. Desde quando Deus precisa misturar passarinho com gente? Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, o filho dele esteve aqui, ele teve com Abraão visitando, não tem um texto na Bíblia que diz que anjo tem asa. Um só, não tem um. Tem querubim. E querubim, lá exatamente em Ezequiel, no capítulo 1, não tem só asa. Além de ser durinha a asa sem pena, tem roda também. Sistema de propulsão. Pelo amor de Deus. E quando fala nesse assunto, tem gente que dá uma verdadeira desinteria cerebral e intestinal de uma vez. Não consegue suportar
E é justamente onde aparece um ou dois, quando trata desse assunto, colocando um no like dentro do canal. Mas se ele ainda está assistindo é porque está aproveitando alguma coisa. Deus possa abençoar grandemente o seu coração e que ele seja um vitorioso na fé e possa servir em espírito e em verdade, juntamente com todos os escolhidos, fazer parte da raça eleita antes que seja tarde demais. A verdade é dura, mas machuca só na hora. Se olhar Salmo 18:10, então, o Senhor montou num querubim e voou pelas asas do vento. É difícil de imaginar o Senhor montando um anjo para voar. Isso me perdoe, não dá para engolir. É um negócio muito forte. E nada disso é muleta para Deus, sabe por quê? Porque senão não precisaria de um Apocalipse 22 mostrando uma cidade de ouro, pedras preciosas. É conforto, meus irmãos. É conforto. O carro de nuvens que a irmã White falou que vai nos levar para o céu. E a criancinha que vai trazer a cidade de Santa de lá para cá, a cidade do tamanho do estado de São Paulo e que tem um jardim do tamanho do Oriente Médio. Com mais de 2.000 quilômetros cada lado. Já parou para pensar nisso? Sabe, meus irmãos, a ufologia, de um modo geral, infelizmente, sem o conhecimento da palavra, sem aceitar a palavra, se perdem como uma agulha no palheiro, não consegue se manter de pé. Mas a ufologia em cunho bíblico, sim. Essa explica muita coisa inexplicável, esclarece muita coisa. E não vai precisar de ninguém tremer os dentes olhando para o céu, porque está esperando um tipo de cenário e vai ver outro tipo de cenário. Tá. Não vai precisar bater tanto o dente. A gente pode evitar fazer parte dessa turma de ranger dente. Pode evitar. Não custa nada. Só prestar atenção na palavra. Estudo Escatologia 3, aula a aula, passo a passo. Se quiser interagir comigo, é só entrar no canal e conversar. Terei prazer em servir. Meus amados, a verdade é dura. Tem hora que a gente tem que tomar, quem sabe, uma folha de boldo amassada num copinho d'água para dar conta de engolir certas informações. Mas esse livro tem tanta coisa aqui, tão séria. Nem a ciência mais avançada e nem a teologia mais avançada estão preparados ainda para digerir informações que estão aqui dentro. Está revelado, mas não está esclarecido. Porque muitos preferem ficar deixando para depois. Esse é assunto polêmico, deixa de lado. Mas é assunto sério. E o livro de Jó, então, ele desce com vontade nesses assuntos. É uma fonte de informação esclarecedora sobre esses temas. A própria vida de Jó é muito clara sobre isso. Os seus ensinos nem se fala. Na realidade, cada um dos escolhidos de Deus foi e são, e sempre serão, enquanto viver nesse mundo, microcosmos do Senhor, para a honra e a glória dele e salvação nossa. A soberba de Satanás, o orgulho, condenou ele e condena qualquer um, simplesmente condena. E ponto final. Sejam consumidores ou apenas participantes desse time da soberba e do preconceito. Letalmente serão condenados. Acordem, sede sóbrios e vigilantes antes que seja tarde demais. Aceite a palavra como um todo antes que seja tarde demais. A nossa vida é muito rápida. É tão rápida quanto o orvalho, que vem e apaga com os primeiros raios de sol. Não se esqueçam disso. E a humanidade precisa receber a verdade, que envolve muitos assuntos importantes para o preparo e compreensão de todos para viverem no reino eterno. Sexto tema, respostas na cruz. De fato, se abrirmos então Apocalipse capítulo 1, verso 5, é uma resposta direta e que Paulo entendeu direitinho. Ele foi o primogênito dos mortos. Se já existia 4.000 anos de pecado quando Cristo morreu,
Como que ele poderia ser o primogênito? Claro! Ele não morreu o sono da morte. Ele morreu a morte eterna. E Paulo entendeu direitinho isso, que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que Deus o fez pecado por nós, que para que por ele pudéssemos sermos salvos. O ministério da reconciliação, meus amados, faz de um membro da raça caída um participante da raça eleita, graças à vitória de Cristo. Sem ter pecado nenhum, pagou o preço, morrendo na morte eterna, e venceu, ressuscitado, venceu, o único ser no universo que morreu a morte eterna até hoje. E de uma só vez o resto vai morrer um dia, depois do milênio, para sempre, ser exterminado. Só não será exterminado os que hoje aceitarem fazer parte da raça eleita, como os personagens que viveram antes de nós, descansaram no Senhor como escolhidos também, membros da raça eleita. Porque os que descansaram como membros da raça caída, vai continuar caído, vai ressuscitar para ser exterminado, juntamente com todos os seres que estão de pé hoje, insistindo em fazer parte da raça caída. Para finalizarmos, 7º tema, a justiça de Deus é o amor. Eu gostaria de citar um texto do Grande Conflito, página 498 e 499, que diz o seguinte: os habitantes do céu e de outros mundos não estão preparados ainda para compreender a natureza e nem as consequências do pecado. Não poderiam ter visto então a justiça e a misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. Por esse motivo, Deus não destruiu Satanás para sempre, não exterminou os ímpios. Por esse motivo, Sodoma e Gomorra desceu completa ao sono da morte e não a destruição eterna. Eles voltarão a fazer parte. Os habitantes de Atlântida, formada por Caim, um descendente do filho dos homens, descendente de Adão, também voltarão. Troia, Tiro, Sidon e quantas outras cidades. Herculano, Pompeia e quantas outras. A antiga Babilônia, a antiga Medo-Pérsia, a antiga Grécia e os atuais países deste mundo. Quantos e quantos, de uma só vez, como vimos em Apocalipse capítulo 20, se ajuntarão a Satanás para o último suspiro, a última batalha deste grande conflito entre o bem e o mal, aonde serão exterminados para sempre. Que Deus abençoe a mim e a você, que como membros da raça eleita, como membros escolhidos por Deus, por termos escolhido a Deus, possamos nos abraçarmos do reino eterno. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Encha-nos da luz do Teu Santo Espírito e capacita-nos a trilharmos como vitoriosos. É o que te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.